Pode acontecer um maior desastre na sua vida. Se você treinar o seu olhar para ressignificar as coisas, você sempre vai encontrar um ponto positivo. E eu sempre falo para meus pacientes, eu não te salvo, você se salva. Conquiste a autonomia da sua saúde, eu sou uma mera coadjuvante. Você é o protagonista. Toda vez que eu saio, Deus me incomoda para voltar. Eu não posso me calar. Quantos por cento de chance você acha que ela tem de sobreviver? É um tumor raro, já tá com metástase, tá muito grande, ela é diabética, mal compensada. Sendo otimista, uns 5%. Caraca! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais um episódio do nosso Pulso Podcast. O podcast de inovação, empreendedorismo e histórias inspiradoras na saúde. Eu sou Anne Caroline Ranzi, sou médica formada pela Universidade de Buenos Aires e, como sempre, estou aqui com quem? Eu sou Paulo Vitor, sou host desse podcast também, empresário e mentor na área de hiperautomação. E antes da gente começar o podcast, eu quero trazer um aviso bem rápido. Esse podcast está sendo apoiado e patrocinado pela Healthscale. Então, uma das coisas que a gente mais escuta aqui é, porque a gente fala com médicos empreendedores, médicos que estão cada vez mais posicionando no digital, que a gente mais escuta é como é que eu faço isso, como é que eu consigo chegar lá. E a Healthscale é exatamente uma empresa voltada para performance e crescimento para clínicas, empresas e profissionais da área da saúde. Então, se você quer dar esse passo de criar um produto digital ou de pegar o teu comercial e dizer assim, olha, eu não tenho um comercial, meu comercial está capenga aqui, vai deixar na mão da Healthscale, ela vai ser a empresa que realmente vai te ajudar a fazer isso. E de uma forma que te tira do jogo e ela toma conta de tudo, só que garantindo que o resultado chegue para você, sem querer virar teu sócio, sem querer ficar te cobrando uma mensalidade absurda todo mês e entrando junto com você no risco, garantindo a entrega. Procura aí, em algum lugar da tela deve ter um QR Code para você, ou se você estiver vendo esse episódio no YouTube ou no Spotify, deve ter um link aí na descrição. Vai lá e aproveita, porque a Healthscale está dando uma consultoria gratuita para todo profissional da saúde ou empresário que quiser fazer esse contato com eles, que vier do link ou do QR Code aqui no Pulso Podcast. Não fica batendo cabeça, aproveita essa oportunidade e faz essa consultoria. E hoje a gente está aqui com uma pessoa muito especial, que neste momento ela já gravou mais podcast do que a gente já produziu podcast daqui, né? Exatamente. Ela tem quantos? 11 podcasts gravados. 11 podcasts gravados, uma história incrível para contar pra gente. E de verdade, eu acho que uma das histórias mais inspiradoras que a gente vai falar por aqui, né? Eu quero dar as boas-vindas, doutora Raquel Furtado, se apresenta um pouquinho com a gente. Obrigada, Cauã. Obrigada, Alane. Estou muito feliz e honrada de estar aqui. Agradeço por essas palavras tão acolhedoras. Eu sou a Raquel Furtado, sou médica, trabalho mais na área da medicina integrativa, com foco em oncologia metabólica e amo participar de podcast. Podem me convidar, eu estou sempre dentro. Legal. Tá bom, doutora. Boa. Raquel, para a gente começar, a gente sempre começa a nossa dinâmica aqui trazendo uma palavra. E essa palavra, ela é para, na tua visão, o que é que se todo brasileiro fizesse? O que é que se todo brasileiro seguisse baseado naquela palavra? Poderia ser salvo, ele poderia evitar uma vida mais caótica, uma vida menos saudável, uma vida menos vivida. E a palavra da vez? É um hábito. Que hábito você acredita que salvaria os brasileiros, as pessoas em geral? Não tem como pensar em outro hábito, para mim, do que orar. 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 Eu creio que o ser humano é treino. Nós somos a parte física, mas também somos a parte mental, emocional e espiritual. Na verdade, eu creio que nós somos seres espirituais tendo uma experiência física, material, né? Então, eu creio que a gente está aqui de passagem. A oração, ela, inclusive, já tem estudos neurocientíficos mostrando que ela ativa áreas cerebrais que fazem com que, inclusive, a gente tome melhores decisões. E eu creio que a gente não muda hábitos de uma maneira sólida se a gente não mudar a mentalidade. Então, para mim, a oração é o que conecta
o natural com o sobrenatural. E isso permite uma mudança real de mentalidade. Eu acho que todo brasileiro orasse. E oração, gente, não é uma oração pronta. É abrir teu coração para Deus, falar o que tá ali. Senhor, renova minhas forças pro dia de hoje, porque hoje não me apetece nada trabalhar. Hoje não me apetece nada olhar para a cara daquele meu colega de trabalho. E coisas básicas, assim, é ser honesto com Deus. Isso já é uma oração, uma fala. Não precisa se ajoelhar, não precisa de um rito. É até mental, você não precisa nem verbalizar, se você quiser. Você falar através de pensamentos com Deus, Deus é capaz de ler os nossos pensamentos. Que lindo, Raquel. Você prescreve oração, então. Eu escrevo, assim, é claro que eu respeito a crença dos meus pacientes, né? Quando eu sei que é um paciente que crê em Deus, eu escrevo, mas muitas vezes eu falo, vai meditar. Eu coloco nas minhas prescrições meditação, mindfulness, técnicas de mindfulness, porque se não é aquilo, eu trabalho muito com mudança de hábito. E para que ela seja verdadeiramente sólida, implementada, consistente, a pessoa precisa passar por um processo de metanoia, que é mudança do mindset, mudança da mentalidade. E se ela não implementar essas práticas, que são simples, e justamente por serem simples, eu acho que elas são muito banalizadas. As pessoas às vezes esperam coisas muito mirabolantes, né? Para ter um resultado. Mas é o simples repetido todo dia que tem resultados fantásticos. Legal, é muito bom escutar isso, porque quando a gente vem para a área da medicina, ou qualquer área que está mais científica, a parte da oração, ou essa parte de uma conexão mais espiritual, eu vejo que até então estava sendo algo muito mais tipo área cinzenta, não mistura. Mas, olhando para o que você está falando agora, e um pouco, ainda tímido movimento dessa área científica misturada com a área espiritual, estou vendo que está começando a ter esse reconhecimento de que, tipo, olha, espiritual ele também faz parte do ser humano para que ele seja um ser humano saudável e bem. Sim, verdade. Inclusive, só aqui um parênteses que eu acho importante. Eu também estudei muito PNL, Programação Neurolinguística. E a própria PNL, ela explica a espiritualidade como tudo que te transcende. Então, uma pessoa que seja ateu, uma ateia, ou seja, ela não crê na existência de um ser maior de Deus, mas ela tem espiritualidade. Quem é a espiritualidade dessa pessoa? A família, os colegas de trabalho, tudo que transcende ela, a comunidade na qual ela está inserida. Então, espiritualidade é o que ultrapassa a sua identidade. Legal. Então, todos temos espiritualidade. Então, acho que, de fato, você olhar, né, a gente está sempre inserido em algum contexto em que há outras pessoas e você precisa entender e olhar para aquilo que te transcende de uma maneira harmônica. Senão, você não vai ter saúde de verdade. Eu gosto muito que tu trouxe isso pra cá, né? Porque antigamente tinha essa briga, religião ou ciência, né? E eu vejo que essa polaridade tá acabando, porque a gente tá vendo que não existe uma coisa só, né? Existe tudo, existe a espiritualidade que tudo começa na espiritualidade, realmente. E eu acredito, sim, que você falou, que para a pessoa conseguir mudar os hábitos, que é o que vai sustentar uma vida saudável, vai sustentar muitas vezes, vai ser a mudança de hábito vai ser o tratamento da pessoa, ela tem que mudar a mentalidade. Senão não consegue. Exatamente. Mas agora, tipo, legal a gente chegar nesse assunto, mas deixa eu vou trazer aqui, eu vou fazer a parte, tipo, peraí, eu vou fazer a parte que tá assistindo. Tá. Que é um público que talvez a gente vai ter parte do público que vai dizer, pô, legal, isso aí mesmo, tal. E geralmente aqui já tá vivendo isso. Vai ter aquele cara, vai ter aquela mulher, vai ter aquela pessoa que vai estar pensando assim, bonito falar, que já tá com a vida resolvida, bonito falar, não sei o quê. Como foi que esse momento chegou para você de olhar para o espiritual e considerar que isso é parte da tua vida, de olhar para o hábito e dizer, o melhor hábito é você fazer a oração que vai chegar? Sempre foi assim? Ou teve um momento de conversão, teve um ponto de ruptura que te fez chegar nesse momento? Boa pergunta, Cauã. Assim, eu, na verdade, eu fui criada numa família católica. Digamos assim, meus pais não viviam sempre na igreja, mas a minha mãe, desde muito novinha, ela introduziu em mim e na minha irmã o hábito de fazer oração.
Então, quando eu, por exemplo, falava assim à noite, mãe, tô com medo de dormir sozinha, posso ir para sua cama? Ela falava, não, nós vamos orar juntas e você vai perder o medo. Então, a gente fazia uma oração e eu ficava tranquila com aquilo. Ela falava, papai do céu vai te proteger, você não tem que ter medo de nada. Então, eu já fui criada nesse contexto, né? Mas a história, assim, o ponto de ruptura talvez tenha sido quando eu já estava no final da faculdade de medicina, no final de 2009, e eu vivi uma crise muito grande durante a faculdade de medicina, porque eu não me encaixava naquilo. Eu quis fazer medicina, não foi por influência de pai, mãe, não tem nenhum médico na família, foi uma escolha minha, ou não foi forçada, digamos assim, mas ao mesmo tempo eu me senti um peixe fora d'água, porque eu via ali muitas incongruências. Eu via que os meus colegas todos, quase ninguém treinava, eu treinava, quase ninguém treinava. Os meus professores eram muitos obesos, muitos deles eram obesos, não tinham saúde, normalizava dormir fora de hora, se encher de energético, de cafeína para conseguir dar plantão. E eu pensava, gente, isso é uma incongruência. Como é que um médico que vai cuidar da saúde dos outros não cuida da própria? Ferra a própria saúde. Mas eu me senti um extraterrestre, porque eu não via ninguém questionando isso. Eu vi os meus colegas de faculdade entrarem na faculdade magros e saírem 6 anos depois todos obesos, carecas, com olheiras. E eu chegava a um ponto... Não que isso aí careca seja problema. O estresse faz perder cabelo. Eu sei. Então, assim, eu vi as pessoas normalizando coisas que para mim eram inegociáveis, como, por exemplo, treinar. Até porque eu tenho diabetes tipo 1 desde os meus 14 anos de idade. Então, aos 14 anos, eu fui diagnosticada com diabetes tipo 1. Gente, a minha história é uma série da Netflix com várias temporadas, né? Então, se vocês tiverem que me cortar aqui em algum momento, me cortem, porque eu posso acabar de... Pode deixar. Mas esse ponto de inflexão onde eu busquei Deus foi justamente numa crise existencial, onde eu estava saindo da faculdade, eu não conseguia nem me enxergar numa especialidade só, porque eu achava que não dava para me colocar numa caixinha, onde eu ia olhar só o sistema circulatório, só o sistema pulmonar, só o sistema reprodutor de uma pessoa. Eu gostava sempre de questionar o todo, né? E eu me sentia muito incompreendida nisso, muito solitária nesses meus questionamentos. Eu mesma tinha diabetes e não tinha um bom controle do diabetes, porque até então eu seguia a cartilha daquela pirâmide alimentar falaciosa que, graças a Deus, caiu por terra no início desse ano, né? O Kennedy Jr. lá nos Estados Unidos baniu, inverteu a pirâmide, como sempre deveria ter sido. Nós fomos enganados por décadas, e eu seguia essa pirâmide e não tinha bons níveis glicêmicos. Então, eu mesma me sentia muito, digamos assim, entre aspas, uma farsa. Eu não tinha saúde propriamente dita, apesar dos meus, a despeito de todos os esforços que eu fazia, porque eu comia pão integral, peito de peru light, sabe, de 3 em 3 horas. E não tinha um bom controle glicêmico e achava aquela medicina ali um tanto quanto incongruente. Claro. E aí, foi aí que eu busquei, fora da medicina, algumas formações de autoconhecimento. Eu fui fazer programação neurolinguística, fui fazer coaching, na época que ninguém falava de formações em coaching, não para ser uma coach, mas para me entender. E eu encontrei muitas respostas para mim, e numa dessas eu encontrei Deus também. Que legal. Exatamente, foi onde eu encontrei Deus de verdade. Ali eu posso dizer que eu entendi a pessoa de Jesus Cristo, o sacrifício dele na cruz, porque até então as pessoas falavam, Jesus morreu por você na cruz. Eu não entendia o que isso significava na prática. E foi ali que eu fui entender. E isso mudou completamente a minha cosmovisão da vida, né? Mas foi justamente também quando eu tive diagnóstico de câncer. Nesse momento da conexão, tu teve diagnóstico de câncer. Foi logo depois. Tá. Eu fiz essas buscas todas em 2012, 13, estava nesses cursos, diagnóstico em 2014. Já estava trabalhando aí? Já, eu me formei no final de 2009, e então eu comecei a trabalhar em 2010. E trabalhava nesse esquema de plantões, Claro. né, altamente desgastantes, em que eu não me encaixava. Pois é, como era a Raquel plantonista? Porque se você olhava para aquela situação, enquanto estava estudando,
observando dentro da faculdade e já te incomodava, quando você foi pro plantão, como é que foi esse impacto? Foi pior ainda. Exatamente, porque a Raquel plantonista era uma Raquel completamente dividida entre uma Raquel que queria ser uma medicina muito mais criteriosa e uma Raquel que tinha que bater metas de atendimento. Então, uma equipe de plantão em pronto atendimento em que tinha, imagina, 5 médicos, nós éramos cobrados por esvaziar a fila, não é? E qualquer médico plantonista sabe disso, isso é uma realidade no Brasil até hoje. Então, o que acontecia? Ou eu traía as minhas próprias convicções e atendia, e no final do dia, na turma de 12 horas, eu tinha atendido 80 pessoas, mas eu ia para casa com uma ressaca moral, porque eu fui uma mera prescritora, ou eu fazia do meu jeito, onde eu fazia um atendimento mais humanizado, mas eu não batia a meta, porque eu acabava fazendo um atendimento um pouco mais prolongado. Claro. E eu era chamada a atenção por isso. Inclusive, um dos lugares, eu fui demitida, e no dia que eu fui demitida, o coordenador médico me perguntou: você quer saber por que você está sendo demitida? Eu falei, sim. Aí ele falou: porque a gente vê que você não se enquadra aqui. Enquanto os outros médicos atendem número X, você atende meio X. E aquele feedback foi muito positivo para mim. Ele achava que estava dando um negócio ruim para você, foi tipo... Foi bom que eu pensei assim, foi logo depois de ter feito as formações em coaching, PNL, em análise comportamental, porque eu falei, eu agora estou sendo eu. Porque, por exemplo, chegava uma dona Maria, que toda semana ela ia lá no pronto atendimento com pico hipertensivo. Basicamente, a gente tratava a pressão e mandava embora. Eu queria explicar para a Dona Maria. Dona Maria, para que a senhora não volte aqui? Claro. Deixa eu lhe explicar o que a senhora tem que fazer em casa, na sua alimentação. A senhora sabe que não é propriamente o sal que aumenta a pressão, mas é o hiperinsulinismo, é o excesso de insulina no sangue que está gerando isso na senhora. Então, senhora, Dona Maria, tem que parar de comer tanta massa, tanta batata, tanto arroz, tanto doce. Isso leva tempo. Até a Dona Maria entronizar isso, né? Eu não estava atendendo menos porque eu estava dormindo ou porque eu estava mexendo no telefone. Simplesmente porque eu estava querendo exercer aquela medicina. Só que eu também entendo, né? Lá está. A gente tem um sistema de saúde complexo, né? Onde tem uma demanda muito grande por paciente. A maior parte dos casos de urgência não são verdadeiramente urgência. As pessoas vão também porque não encontram um atendimento primário de saúde que atenda às necessidades dela. Então, assim, eu não fico buscando culpados, mas eu só sei que eu não me enquadro nisso. Então, ali, eu vivia um duelo enorme. Eu ia para casa cansada fisicamente, emocionalmente e desgastada com ressaca moral, pensando, não é essa médica que eu quero ser. E com o sentimento de impotência, né? Tá? Então, a tua demissão te salvou dessa medicina medíocre que você estava... Não foi bem a demissão, porque eu trabalhava em vários lugares. Claro, desse lugar, sim. O que me salvou dessa medicina medíocre foi justamente o câncer. E é por isso que eu sempre digo, gente, pode acontecer um maior desastre na sua vida. Se você treinar o seu olhar para ressignificar as coisas, você sempre vai encontrar um ponto positivo. Um dos pontos positivos que eu encontrei no diagnóstico foi terrível, foi horrível. Eu quase morri mesmo, eu fui desenganada. Foi não poder trabalhar naquele momento, porque me tirou desse ambiente tóxico para mim. Olha só, Raquel. Olha só. E se não fosse isso, provavelmente você não ia sair. Você ia ter que continuar. Eu já estava fazendo uma transição. O que eu estava fazendo antes do diagnóstico? Eu já tinha começado a fazer os meus atendimentos privados em consultório, mas a minha fonte de renda primária ainda vinha dos plantões. Né? Então, eu estava já transicionando, mas era muito cansativo e a minha ideia era, eu vou crescer profissionalmente para exercer só a medicina privada na qual eu acredito e um dia eu vou sair daqui. Só que quando veio o câncer, eu tive que parar tudo e, de certa forma, depois que eu voltei, eu nunca mais voltei a exercer nesse lugar. Deixa eu só voltar a fita um pouquinho antes. Por que você escolheu medicina? Porque, pelo que eu entendi, você tem e aí, pelas conversas anteriores que a gente teve, você teve um pezinho ali no jornalismo e comunicação. Por que medicina? Essa pergunta é extremamente interessante. Assim, eu fui descobrir a resposta dela anos depois em terapia. Por quê?
Eu sempre quis ser jornalista porque eu amo falar, eu amo comunicar. Na escola, eu sempre amei ler livros, eu era aquela nerd típica, mas assim, do português, da redação, as minhas redações sempre iam parar no jornalzinho da escola. Eu tirei nota máxima no Enem na redação, porque eu gosto de escrever, de me comunicar, né? Só que, o que aconteceu? No final, na época que eu me formei, estava na escola, ainda chamava de segundo grau, né? Eu entrei numa escola, no último ano, que prezava muito, incentivava muito os alunos que queriam fazer medicina, porque o aluno que passava por medicina dava nome para a escola. Eles tinham uns laboratórios de biologia, com uns potes com formol, com órgãos, com fetos, aquilo me apaixonou. E um dia eu cheguei em casa e perguntei ao meu pai, depois os professores começaram a falar, né? Raquel, vai para medicina, você é muito bom aluno e tal. E aí eu perguntei ao meu pai, o que você acha de eu fazer medicina? Ele foi muito honesto comigo. Ele falou, filha, você tem que fazer o que você quiser, mas pensa numa coisa. O médico é uma profissional que sempre tem emprego, né? Em qualquer lugar do mundo, sempre vai precisar de um médico. É uma profissão que tem um certo respeito, uma visibilidade. Jornalista, talvez você não vai ter a mesma facilidade para entrar no mercado de trabalho. E aí eu acabei indo para medicina. Só que a resposta verdadeira, que eu descobri depois em terapia, foi: eu nasci numa família disfuncional, cujo papel atribuído a mim foi o papel de salvadora. Claro. E eu já falei isso em outros podcasts. Eu fui concebida com o papel de salvar o casamento dos meus pais. Olha só. Entendi. Então, o que mais? Claro que é uma representação inconsciente, mas o que mais poderia ser mais salvador do que um médico? Claro. O médico faz mais isso. Então, a medicina, eu sempre fui essa. O meu perfil foi sempre assim, eu me meti na briga das minhas amigas, ou até de estranhos na rua para defender as pessoas, sempre salvando, querendo salvar, sabe? E acho que a medicina acabou sendo inconscientemente uma escolha de deixa eu me meter no teu problema que eu acho que eu consigo te ajudar. Hoje eu fujo desse papel. E eu sempre falo para os meus pacientes, eu não te salvo. Você se salva. Conquiste a autonomia da sua saúde. Eu sou uma mera coadjuvante. Você é o protagonista. Eu amadureci e preciso chegar nesse ponto para entender que só quem salva é Jesus Cristo. Ai de mim, eu não quero salvar ninguém, que é um fardo muito grande. Nossa, muito legal. E dando esse papel para o paciente, você está fazendo a medicina preventiva. Que é a medicina que eu amo fazer hoje. Que desatolaria o sistema que a gente tanto está falando disso, né? Olha, e quem diria também que a tua veia comunicativa seria tão necessária hoje em dia, né? Porque a medicina está mudando completamente. Sim, eu já fui médico, eu já fiquei 2 horas eu falei isso aqui em outro episódio, fiquei 2 horas já esperando numa fila para ir no neurologista, eu tive um teco assim, enfim, falar exercício, deu um negócio na cabeça e eu fiquei um tempo sem poder fazer esforço sem sentir uma dor na cabeça. E aí eu fui no neurologista, fiquei 2 horas esperando, eu cheguei, só 2 passos de esforço, dá uma dor aqui na cabeça. Ele faz esforço. Então não faz exercício. Então não faz exercício. Sério? Sério, essa é a resposta, cara. Escreveu. 2 horas esperando pro cara me olhar. Eu falei, toda vez que eu levanto o braço e faço exercício, e dá uma dor aqui. Gente, parece meme. Parece meme, exato. Aí eu olhei pra ele e falei, não, você não tá entendendo. Eu não quero ver uma vida onde eu não posso fazer exercício. Ele falou, então você não tem que parar a dor. Ele conseguiu ir mais além. Eu juro, eu fiquei assim, foi um dos momentos que você tem calma, né? Porque você já tá 2 horas esperando, não sei o quê, o cara te olha falando dessa, ou você mantém a calma, você vai em cima dele. Meu Deus. E eu só tentei, eu falei, cara, já tem 1 milhão de pessoas aqui e tal, deve estar sem paciência, ok. Foi. Falei, cara, me passa pelo menos aí, fazer uma ressonância, não sei o quê. Põe aí, ele não queria nem isso passar. Falei, põe aí, velho. Ele falou, não precisa, eu falei, bota aí. Aí peguei e fui. Não fiz, 3 meses depois passou. Voltei a fazer exercício normal, nunca mais senti. Mas é exatamente essa loucura que provavelmente deixa até o profissional, que talvez ele entrou com o ideal, tudo, mas todo o sistema terminou formando ele assim, né? Uhum. E aí vira aquela roda dos ratos. Exato. Entre paciente e profissional de saúde, vira. E é muito legal estar falando isso, porque esse posicionamento de eu
tenho o meu lugar aqui, e o meu lugar é te guiar, te orientar, mas é te salvar. Porque esse papel que você trouxe de ser colocado, de vir na família, ser colocado no papel concebido no papel de salvador e tudo mais, é um papel que eu também já vivi. E que eu entendo perfeitamente essa coisa de hoje eu fujo desse papel de um monte de coisa. Porque é um fardo muito pesado. Muito. É muita coisa na minha vida, por exemplo, deu muito certo depois que eu digo, opa, esse papel aqui não é meu, esse problema aqui não é meu. E focar nos meus já é o suficiente. Exato. Como foi esse processo para você de realmente sair desse, não é meu, de colocar esses limites, tanto profissional quanto pessoalmente? É exatamente a palavra que você usou, é um processo. Por quê? Quem vive nesse papel, a pessoa, quando ela começa a colocar limites, ela sente culpa também. Você deve ter sentido, né? Dizer uns não. A gente sente culpa pra mãe, pra pai, exatamente. Então, eu já expus isso em outros podcasts, e isso já está super alinhado com os meus pais. Eu não falo para expô-los. Eu sei que eles me deram o melhor que eles tinham para dar. Eles também não tinham acesso à informação que a gente tem hoje, e isso está super bem resolvido, graças a Deus. Mas, assim, muitas vezes eu ligava para minha mãe para falar alguma coisa, a gente estava... E eu perguntava, como é que tá meu pai? E ela começava a falar mal do meu pai. Seu pai, ele me fez isso. E eu falava assim, mãe, ele é o seu marido. Você que escolheu. Ele é meu pai. E agora fica um recado para as mães. Parem de falar mal dos pais ou dos progenitores dessas crianças. Não interessa se vocês ainda são casados, são separados. Por quê? Eu, Raquel, sou 50% da minha mãe e 50% do meu pai. Quando a minha mãe falava mal do meu pai, ela está falando mal de 50% de mim. Isso abalou a minha autoestima. Né? Então, se as mães entendessem que quando elas falam mal do pai, ou o pai fala mal da mãe para a criança, está dizendo que 50% daquela criança não vale nada. Vocês estão acabando com a autoestima dos filhos de vocês. Então, não é para falar mal. Resolvam. Vai para o psicólogo, vai falar com a amiga. Resolvam entre 4 paredes, só vocês dois, mas ouvem as crianças. Criança só tem que ter 2 preocupações na vida. Brincar e estudar. Mais nada. Criança não tem que ser exposta a problemas conjugais, né? E aí, eu já adulta, entendendo isso em terapia, comecei a falar, não quero ver falar mal do meu pai. Resolve com ele aí. E mesmo assim, como a terapia fala, eu também estudei um pouco sobre terapia sistêmica, o sistema de puxa de volta. E você tem que nadar contra a maré. Então, foi um processo. No início, a minha mãe ainda resistia e vinha falar. Até que chegou um momento que ela entendeu. Mas eu precisei repetir algumas vezes em amor, outras vezes eu perdi a paciência com ela. Eu dava, mãe, eu não quero saber do problema com meu pai. Eu liguei para saber se você tá bem. Se não tá, resolve aí com ele. Depois senti a culpa. E aí a culpa me corroía, sabe? Eu falava, putz, desonrei a minha mãe. Aí eu ligava para pedir desculpas. Mas eu falava, mãe, por favor, não me fala, eu não quero saber. Hoje, mas isso foi um processo, ela já entende. Ela não fala. Se ela tem as coisas com meu pai, eu não sei, não quero saber. Eu quero saber dele como meu pai e dela como a minha mãe. Perfeito. E é assim. Com certeza. Que legal que você escolheu passar por esse processo, por mais conflituoso que poderia ser no momento com a tua mãe, mas você se curou e aí tá curando a tua família, né? A terapia, Anne, ela não é só pra você chegar e ter uma hora de conversa com a psicóloga. A minha psicóloga, ela é maravilhosa e ela tem várias, assim, ela me dava tarefas para casa, para semana. Então, várias tarefas eram para mim mesma, para trazer nível de consciência que estava no inconsciente. Às vezes eu tinha que escrever cartas para minha mãe, não para entregar à minha mãe, claro, mas para eu materializar aquilo que eu precisava dizer. Cartas para o meu pai, para o meu bisavô, enfim. E não só escrever cartas, mas fazer alguns movimentos nesse sentido. E foram me ajudando. Foram muitos anos. Por isso que eu falo, gente, terapia, para mim, eu prescrevo também, tá? Para vários pacientes, eu boto na receita. Psicoterapia. Perfeito. Procure um psicólogo. E psicólogo, para mim, é igual você encontrar alguém para casar. Às vezes não vai dar match. Verdade, na primeira, né? Totalmente. Muitas vezes não vai dar match na primeira. Eu até chegar na que me ajudou, de fato, nessa, eu fui em várias. Tinha umas que eu nem voltava para a segunda em consulta. Claro. Teve outras que eu assisti mais um tempo. Então, tem que dar um match, não só do profissional, mas o match da linha terapêutica. Tem gente que gosta mais de TCC, tem gente que gosta mais de psicanálise, tem gente que gosta mais de terapia sistêmica. Eu descobri hoje um psicodrama.
Porra, é muito bom. É fantástico, eu amo. Eu amo. O psicodrama, gente, psicodrama é uma coisa... Eu fiz cursos disso. Sério? Fiz. É fantástico. Você pode fazer com pessoas ou com bonecos, né? Revela muita coisa. É sensacional. É muito rápido o psicodrama. Às vezes eu também já tive vários terapeutas e no psicodrama eu conseguia ver o resultado em uma sessão, o que em outro tipo de psicologia era eu acho que é muito do perfil. No meu perfil, o psicodrama foi isso, né? O que nos outros tipos eu demorava 2, 3, 4 sessões. Então, eu tive terapeuta que eu ia na sessão, eu falava, de novo. E no psicodrama era tipo, caraca, vamos, eu sentia que eu saía. Vou te dar aqui é um achismo meu, mas por que eu acho que de todas as linhas, o psicodrama, a sistêmica que está dentro do psicodrama é o que mais impacta? Porque uma coisa é você chegar no terapeuta e falar, você, a Cauã, e acabou. Tá. O psicodrama e o sistêmico vem a tua espiritualidade, ou seja, o contexto onde você está inserido. Porque é muito fácil eu, Raquel, falar da minha mãe ou do meu pai na terapia e tchau e vaza. Só que tinha vezes, inclusive, que a terapeuta convidava a minha mãe para participar da sessão. E aí ela tinha a visão da mesma história narrada por mim e pela minha mãe. Que legal. Mas chama tua mãe, real. Convidava. Que legal. Claro que com o meu consentimento. Exatamente. Sim. Já teve sessão que foi eu, meu pai e minha mãe. Já teve sessão que foi eu e minha irmã. Já teve sessão que foi eu e meu ex-marido, né? Porque eu era casada, né? E às vezes o pau quebrava. Mas era ali que a gente era curado. Porque teve coisas que eu fui saber na terapia, quando a terapeuta perguntou algumas coisas para meus pais, que eu comecei a ter um outro ponto de vista. Caraca, totalmente. Entende? E o psicodrama também está inserido nisso. É por isso que é das formas de terapia que eu mais acredito. Sim, eu gosto muito. Porque é onde tem mais um confronto, mas você consegue conciliar várias visões. 100%. Uma das atividades do psicodrama que já cheguei a fazer foi, tipo, vai, fala aí, vai. Beleza. Agora eu vou dizer, saiu a Cauã. E o Cauã agora vai sentir, vai agir, vai pensar, vai falar, vai gesticular, igual a pessoa que você está falando. Incorpora essa pessoa, vai. Respira fundo, volta. Agora, fala o que é que você acha sobre o que o Cauã falou. E aí você se coloca no lugar do outro de um jeito intencional. E aí você começa a parar a pensar, às vezes E aí você sai, cara, resolveu, às vezes em 15 minutos, o que se você só fica botando pra fora, você não conseguiria nunca ter uma visão de fora e se escutar. Você diz, cara, que bobeira isso que eu tô falando. Que idiota isso, que jeito. Mas é isso, eu gosto muito da coisa do psicodrama. E aí o que eu queria te trazer como próxima pergunta já é o seguinte. Esse limite que você colocou começou na família e depois você foi profissional. Sim. Foi assim esse caminho. E aí no profissional, como é que foi fazer isso sem, por exemplo, chegar no sentido de, porque, se eu sou dono da minha empresa, eu vou lá, boto e respeito fora. Mas quando eu estou empregado no lugar, quando eu estou contratado no lugar, como é chegar e colocar esses limites no jeito que você não vai se trair, no jeito... Como é que foi para você esse processo? Antes de colocar os limites, eu acho que todo mundo tem que saber com muita clareza quais são os seus princípios, os valores que norteiam a sua vida. E quais são os inegociáveis, né? Então, há coisas que para mim são inegociáveis. Então, inclusive, antes de eu entrar numa empresa para trabalhar, enfim, para quem está assistindo a gente respondendo a pergunta, você tem que ver se você também dá um match com a empresa, não só pelo salário que vão te oferecer, mas se você consegue trabalhar naquele lugar todo santo dia e se os valores que você tem são alinhados aqui. Porque o que acontecia comigo no atendimento era um desalinhamento de valores. Eu valorizava uma coisa e eles valorizavam outra. Você vai sofrer. E trabalhar por um salário, por melhor que ele seja, vai te adoecer. Então você tem que buscar para tudo na vida. Para arrumar um trabalho, um emprego, para casar. Sem casar com alguém que compartilhe dos mesmos valores e princípios que você. Senão, não vai dar certo. Então, os limites vêm depois disso. Então, eu já sei o que eu não negocio. Porque quando a gente fala de limites, algumas pessoas entendem isso como uma inflexibilidade. E não é. Há coisas que a gente tem que flexibilizar. O mundo não vai ser como a Raquel quer, como a Anne quer, como a Cauã quer. A gente tem que saber fazer essa flexibilidade sem nos trair. Então, onde eu posso negociar, eu flexibilizo. Onde não dá para negociar, e aí eu falo claramente por exemplo, há pouco tempo eu morava em Portugal. Eu prestava serviço para uma empresa que um dia chegou para mim e falou assim, doutora,
eu prestava serviço indo a outras empresas atender os colaboradores. E eles falaram para mim, doutora, nós temos uma empresa, um cliente, primeiro amaciaram a carne, né? Uma empresa maravilhosa, mas eles querem que a doutora vá para lá os sábados. Sábado sim, sábado não, a cada 15 dias. Tá. E eu disse claramente, eu falei, olha, eu não negocio meu sábado. Sábado eu não trabalho. Mas eu falei para ela, eu tenho outros projetos, não disse quais, crescer digitalmente, gravar os meus vídeos e tudo mais, e atender os meus pacientes privados. Às vezes, alguns sábados, não é que eu não trabalho. Claro, eu não trabalharia para eles. Claro. Então, com muita educação, muito jeito, eu falei, olha, sábado não dá para mim. E corri o risco de tomar um tchau. Mas, ok, mas eu não me traio mais. Que importante. Então, assim, por outro lado, você também tem que saber o profissional que você é. Eu sei que eu prestava para eles um serviço de muita excelência. E eu sei também que eles não me demitiriam por isso. Mas, inclusive, ela até me deu um feedback, falou assim, é porque é uma empresa tão exigente. É um nível de tanta gente que a gente queria mandar você. E a gente sabe que você vai cumprir bem o papel lá. Falei, eu sinto muito. Aí ela até me falou, mas a gente paga então o dobro da hora de trabalho. Eu falei, eu não negocio meu sábado. Desculpa, eu sinto muito, eu não vou conseguir atender o pedido de vocês. E ficou tudo bem. Eles tiveram que achar outro médico para ir. Que legal. É interessante ver isso, porque uma das histórias que eu tive, né? E foi basicamente uma minha vida que eu fui mochileiro. E eu mochilei uns 2 anos de Brasil. Que maravilha, hein? Foi bem bom. Foi nessa mochilada virou nomadismo eu conheci ela. E hoje a gente meio que vive meio nômade, né? Anualmente nômade. É um estilo de vida nômade. Sabe, estamos aqui agora, acabamos de mudar, mas sabemos que daqui a 2 anos é minha pra hora, a gente não tem mais o quê. Vamos pra... Não temos tanta raiz, né? Exato. Eu sou igual. É muito bom isso. Uhum. E nesse processo, uma das coisas que eu vi foi, por exemplo, eu fui fazer voluntariado em lugares para poder economizar com hospedagem, alimentação e tudo. E um desses voluntariados eu fiz um hostel lá no Rio de Janeiro. E aí eu fiquei 1 mês só. Fui para ficar 1 mês, que 1 mês. Todo mundo já tinha gente lá 1 ano e meio, há 7 meses, outros voluntários. E que gostariam de estar trabalhando lá, recebendo tudo. Nós estávamos voluntários, pessoas que estavam estagnadas ali. E eu vi que entre eles era muito assim, fica no lugar hoje, troca, deixa eu cheguei um pouquinho mais cedo para eu sair, e eles tinham esse jeito de dar um jeitinho sempre. Uhum. Tava aqui, vem lá com fulaninho, faz o favor, enfim. Eu olhava para aquilo e falava, cara, se eu fosse dono, eu gostaria que fosse tão assim. E aí eu acho que é a Anne que tá, mas no final é a Raquel que tá no turno. E aí eu pedi pra Anne, e a Anne tá com o celular descarregado, não consigo falar, e depois de meia hora tentando, é a Raquel que tá. E enfim, eles tinham esse jeitinho entre eles, e eu sempre fui a pessoa que diz, chega um pouquinho mais cedo. Eu falei, cara, não, meu horário é 19 horas. Vamos trocar o turno? Eu falei, não, eu vou ficar no meu turno certinho. Mesmo que às vezes fosse bom para mim, eu sempre fui, não tava negociando isso. Fiquei 1 mês e fui embora. Deu 3 meses depois, o dono do hostel me liga e fala, a gente vai trocar de gerente, não vai poder ficar, mas ele falou que tem um nome de se exemplar aqui. E a gente quer saber se quer ser o gerente do hostel. E aí eu tava lá em Goiânia na época, e quanto é que vocês vão pagar? Pagava R$24 mil, eu já ganhava mais dinheiro que isso. Eu falei, cara. Aí eu fiquei pensando, quando é que eu vou ser gerente de um hostel lá, vida? Porque eu trabalho com marketing, com outro. Na época, tinha uma empresa de marketing dele. Uhum. Quando é que eu vou? Eu não sou da carreira, eu não fiz consultorismo, nada. Vou. Fiquei 1 mês, eu falei, cara, muito obrigado, não é pra mim. Mas valeu a experiência, fui gerente de um hostel também. Mas tudo isso aconteceu exatamente desse momento de saber colocar os limites. Exato. E saber quais são os valores negociáveis. E às vezes, não é nem só pra gente. A gente consegue passar mensagens através da não negociação de valores não faladas para as pessoas que estão assistindo. Isso gera essa impressão, né? Isso gera essa consideração. Você falou pra gente? Sim, eu quero voltar um pouco para como foi. Você, no momento que foi diagnosticada com câncer, vivia na rotina de plantões, basicamente, né? Então, era muito, como é que eu vou ficar doente se o meu corpo é a minha força de trabalho, né? Então, como foi, sendo médica, receber esse diagnóstico? Foi devastador, Anne, porque eu recebi o diagnóstico em 2014 e faltavam 2 meses para me
casar. Então, eu tava naquela vibe de noiva, eu ia o sonho da minha vida. Nossa. A cabeça era, eu trabalhava nos plantões e também fazia o consultório privado, que eu tava nessa transição. E tava vendo coisas da festa, do casamento, vestido, penteado e tal. Eu comecei a sentir eventualmente umas pontadas no abdômen, uma dor, mas dor no abdômen. Pode ser gases, período menstrual, a gente ignora. Claro. E ninguém acha que vai ter um câncer, né? Então, a gente nunca pensa nessa possibilidade. Só que um dia, num plantão, eu comecei a ter um edema perimaleolar, traduzindo, um inchaço em volta do tornozelo, do lado esquerdo, apenas. E aí eu pensei, gente, será que eu tô fazendo uma trombose na perna? Porque tenho diabetes, um fator de risco. Durante muitos anos eu usei pílula anticoncepcional, que é outro fator de risco, para trombose. Eu cheguei para um colega médico e falei, olha, faz aqui um Doppler na minha perna, para ver se tem trombo, que minha perna está inchando de uma maneira normal. Ele fez e falou, Raquel, não tem trombo, porém, de fato, os vasos estão muito túrgidos, ou seja, estão muito cheios de sangue. O que deve estar acontecendo é ter alguma coisa impedindo o sangue de retornar para cima da perna, está acumulando aqui embaixo. Vamos fazer aqui uma tomografia no seu abdômen? Ele, vamos, estava no hospital, fiz. Quando ele chegou, voltei a trabalhar. Quando ele volta para me encontrar, para me trazer o resultado, pela cara dele, ele já estava com a cara de, tipo assim, de deu ruim, sabe? E aí, tava lá um bicho enorme. Não era um tumor bem delimitado. Ele era extremamente mal delimitado. Ele parecia uma árvore com muitas raízes, muitos troncos. Era no retroperitônio, que é aqui o espaço entre o abdômen e as costas. Pegava toda a minha musculatura pélvica do lado esquerdo, ovário, ureter, vasos ilíacos, artéria mesentérica, veia e artéria ilíaca. Ou seja, por isso que o sangue estava represado lá embaixo. Eu sabia que tinha um tumor aqui em cima, como um canudo, que se você tampar em cima, sobe líquido, né? Então, aí dali, pronto. Aí começou a investigação. E aí que foram vários problemas. Primeiro porque para fazer a biópsia já foi uma cena difícil, porque não conseguia achar, mesmo sendo médica, tendo trocentos amigos médicos, foi difícil achar um cirurgião que quisesse fazer a biópsia. Porque ao fazer a biópsia de um tumor, ele pode se espalhar, e já era uma coisa devastadora. É a síndrome da lisis tumoral? É, exatamente. Então, foi difícil encontrar um. Depois que a gente encontrou, e a gente fazia a cirurgia só para fazer a biópsia, não dava para tirar o tumor, porque naquele momento ele era tão grande que se fosse fazer uma cirurgia para tirar, ia me mutilar. Porque tem que tirar o tumor com margem de segurança, né? Então, ia tirar todos os meus órgãos pélvicos, inclusive, teria que botar uma prótese vascular para irrigar a perna esquerda, porque senão ia perder a irrigação da perna esquerda, e também a perna esquerda ia embora, né? Resumidamente, o tumor era muito raro também. Então, quando a gente só dá diagnóstico de câncer, não por uma imagem, tem que tirar um pedacinho, que é a biópsia, vai lá, bota numa lâmina, o patologista vê no microscópio e dá o nome e o sobrenome do tumor. Não é câncer de pulmão, é um adenocarcinoma pulmonar, por exemplo. E a partir daí, o oncologista consegue dar um protocolo de tratamento. Só que no meu caso, era um tumor raro. Então, na primeira visualização, os patologistas falaram, a gente nunca viu isso. A gente não sabe o que é. Revisão de lâminas, outro laboratório. A gente nunca viu isso. A gente não sabe o que é. E nisso o tempo foi passando. 45 dias para começar a tratar, porque depois da biópsia, ninguém sabia o que era. E o teu casamento aí para chegar? Já nas portas do casamento. E aí o que aconteceu? O oncologista sentou comigo e falou assim, Raquel, é o seguinte, a gente não sabe que bicho é esse. Só que assim, tá crescendo. E estava crescendo por quê? Ele já estava vindo pro meu nervo ciático atrás, eu já estava andando, mancando. Vamos começar a tratar empiricamente, ou seja, vamos dar um quimioterápico qualquer, um pool de quimioterápicos, vamos ver se responde. Depois, a gente tenta ir para uma radioterapia. Se responder, a gente opera no final, mas tem que encolher o máximo possível. O cenário era esse, gente. Aí, na altura, o meu ex-marido fez a pergunta fatídica que eu jamais teria feito. Ele perguntou assim, quantos por cento de chance você acha que ela tem de sobreviver? Sim. E aí o oncologista falou assim, olha, é um tumor raro, já está com metástase.
tá muito grande, ela é diabética, mal compensada. Sendo otimista, uns 5%. 5%. Caraca. Um amigo meu brinca e fala assim, acho que ele, hoje ele queria saber se ainda não tinha festa. Continua investindo. Você para de pagar as coisas agora, né? Então, o que aconteceu? Nesse período, antes de começar a primeira sessão de químio, e aí que veio o grande milagre, e para mim, Deus é o protagonista dessa história. Por quê? Eu fui para casa, chorei 3 dias copiosamente, me vitimizei. Por que comigo? Por que agora? Por que agora, meu Deus, que eu ia realizar o sonho da minha vida, né? Mas eu voltei lá no coaching, na PNL, tudo que eu tinha feito, falei assim, eu vou criar um plano de ação para não morrer. No 3º dia eu peguei um papel, uma caneta, fiquei com o papel e a caneta na mão assim parada e pensei, o que eu vou fazer para não morrer? Além da químio, já que químio tem 5% de chance, eu tenho que criar uma estratégia para não morrer. Eu não sabia o que fazer, mas como cristã eu orei, falei, Senhor, me dá uma estratégia. Gente, eu não lembro, eu não tenho a noção do que eu escrevi no Google. Era Google, 2014, não tinha IA, eu não tinha nem Instagram. E eu sou bem jurássica na internet. Então, assim, não foi uma pesquisa, uau, foi Deus. Eu escrevi qualquer coisa lá, e apareceram para mim os trabalhos do Jason Funk e do professor Thomas Seyfried, 2 grandes referências. O Thomas Seyfried é uma referência de pesquisa na oncologia metabólica. Ele é um pesquisador da Boston College University, tem mais de 150 artigos publicados mostrando o câncer como uma doença mitocondrial e metabólica. E o Jason Funk falando de jejum, jejuar dias, horas. E no primeiro momento eu achei o Jason Funk um louco, mas aí eu fui pro Guyton, que é o nosso livro de fisiologia médica, o Guyton Hall, e vi que tudo que o Jason Funk estava falando estava fazendo sentido. E olha, o que eu tenho a perder? O que eu comecei a fazer? Antes da primeira sessão de químio, comecei a me encher de comida gorda, gordura animal, basicamente, mas eu também comi ainda alguns vegetais, abacate, enfim, óleo, azeite de oliva, né? E carne gorda e jejum. Jejum, cada vez eu fui aumentando. Comecei fazendo jejuns de 16 horas, 18. Para quem comia de 3 em 3 horas, sim, estava presa nessa mentalidade, metanoia total, né? Fui jejuando por dias. E, na altura, até me lembro que a médica endócrina que me seguia falou, não faça isso, você não é maluca, você vai morrer. Só quem me apoiou nessa época foi meu ex-marido. Leigamente também, porque ele não era médico. Mas falou, vai lá, faz, você acha que vai dar certo? Eu falei, foi direção de Deus, eu vou fazer. Gente, se até hoje jejum às vezes é tabu, imagina em 2014. Ela falou de uma coisa de 12 anos. Há 12 anos, eu comecei a fazer uma coisa mega disruptiva, né? Fiz a primeira sessão de químio. Depois dessa primeira sessão, eu já estava me sentindo muito melhor. Aí eu voltei para o meu oncologista e falei com ele, bora fazer uma nova ressonância magnética, porque eu tenho quase certeza que esse tumor já diminuiu. E a resposta dele foi assim, não. De jeito nenhum, Raquel, você vai se frustrar, você vai se desapontar, porque uma sessão não dá para nada. Eu lembro dessa frase. Uma sessão não dá para nada. Ainda mais diante disso. Nossa. Mas como eu mesma sou médica, eu fui lá e puxei ele pra mim. Sabe, dentro de mim eu já sabia assim, alguma coisa já mudou aqui. E lá estava. Quando chegou o resultado dessa nova ressonância, a minha sessão de químio, o tumor já tinha reduzido em 80%. 80%. Não foi só a químio. E quanto tempo você ficou no jejum e se autotratando? Nesse momento, eu tinha 3 semanas. Você se descobriu, começou... Entre ter descoberto a estratégia. E ter feito a químio. E essa nova ressonância, foram 3 semanas em que o tumor reduziu 80%. Entendi. Meu Deus, gente. Resultado. Eu continuei a fazer químio e não precisei, no final das contas, fazer cirurgia. O tumor remitiu a 100%. E desde então, há 12 anos, eu me mantenho assim. Peraí, vamos lá. Eu tava com um tumor raro que não conseguiram nem dar nome em 2014, onde não tinha nem como estar pesquisando IA, internet. Hoje você chega lá, IA, pesquisa 1 trilhão de coisas, me dá uma ideia, pelo menos. E aí tu foi
se auto-guiando ali no protocolo, na metodologia, não sei que nome dá. E aí, com uma sessão, porque eu geralmente já vi em filme, em série, em história, você vê, uma sessão realmente não dá pra nada, é pra dar aquele... E 80% foi embora. Sim, exato. Ou seja, eu entendo o seguinte, o câncer é uma doença multifatorial, tá? Eu não posso atribuir a minha remissão, e aqui eu até penso numa licença poética para falar cura, porque eu me sinto curada, acho que, olha, como médica sabe, que no câncer a gente não pode falar em cura, só em remissão. Mas eu lá quero saber, eu me sinto curada, quem curou foi Deus, então... Amém. Mas assim, é multifatorial. Então, os fatores que me fizeram entrar em remissão total também foram vários. Então, eu não tiro o mérito da químio, eu nunca mando um paciente não ir para químio ou para seja para imunoterapia, nunca. O que eu defendo são terapias adjuvantes, em que você vai tratar o terreno metabólico. Por quê? Se eu fui um terreno fértil para o tumor crescer, isso é uma excelente notícia para quem não é vitimista, porque isso me dá poder. Então, eu também posso me tornar um terreno fértil para a saúde e infértil para o câncer. E foi o que eu fiz. Eu não vou dar mais condições para essas células crescerem. Porque a grande verdade, e que muita gente não sabe, todo santo dia nós produzimos células defeituosas no nosso corpo. Todos os dias. Só que por que algumas viram tumor e outras saem de circulação? Porque existe um sistema imunológico que, quando está íntegro, detecta isso. Principalmente as mitocôndrias. As mitocôndrias não são só meras produtoras de energia. Elas são justamente, elas têm capacidade decisória se a célula vive ou morre. Então, se você tiver uma mitocôndria saudável, a mitocôndria vai ajudar aquela célula que está ruim, senescente, defeituosa, a entrar em apoptose, que é a morte celular programada. E aquela célula que ia virar um câncer, é engolida, lixo, minha filha, você não vai ficar aqui não. Então, olha para vocês terem uma noção, o Prêmio Nobel de Medicina que falou sobre jejum foi 2016. Eu estou falando de 2014. Como que eu teria achado essas pesquisas se não fosse pela graça de Deus? Exatamente. E eu comecei a fazer. Então, assim, o professor também Seyfried, ele tem algumas publicações, mas na altura, gente, eu já estava assim, nos 45 do segundo tempo. O que eu fiz foi uma coisa bem empírica comigo também. Hoje, depois disso tudo, eu passei a dedicar a minha vida a pesquisar. Fui convidada pelo professor Thomas Seyfried para integrar a Sociedade Internacional de Oncologia Metabólica, onde médicos ao redor do mundo a gente discute esses casos, né? Ainda são muito poucos médicos no Brasil aqui, mas a gente vê, além de mim, vários outros casos de pacientes que entram em remissão de doença oncológica, fazendo jejum da forma certa, uma cetogênica da forma correta, que não é a cetogênica da blogueira, que só quer perder peso, que vai funcionar para um paciente oncológico, né? Enfim, cálculos importantes de índice de glicose, de cetona, enfim. Então, depois disso, depois de sair do olho do furacão, eu aprofundei nesses estudos. E é o que eu amo fazer, eu amo falar sobre isso, porque isso salva vidas. E tu acha que todo esse processo também, além da parte do jejum, além da parte dessa parte que você citou, que é uma parte mais de ação, teve também impacto a questão do ambiente? Total. Lembra que eu falei que o câncer é uma doença multifatorial? O que eu fiz? Eu saí daquele ambiente tóxico dos plantões. Eu estava de baixa de auxílio-doença. Eu precisei liberar perdão para algumas pessoas da minha vida. Perfeito. Eu aprofundei muito nisso, né? Não tem nenhum estudo científico que comprova que mágoa dá câncer. Mas existem vertentes que falam sobre isso. A Louise Hay, né, foi uma americana que catalogou várias doenças e escreveu sobre isso. Eu acho que faz muito sentido, porque uma pessoa que está deprimida, angustiada, ela vai liberar no sangue dela, né, muito cortisol em excesso, vai deixar o sistema imune suprimido. Totalmente. O sistema imune suprimido não detecta um tumor precocemente, enfim, tem toda uma fisiologia por trás. E aí, nesse processo, eu estava sem trabalhar, nem no consultório privado, então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a botar em prática o que eu tinha aprendido nos cursos de programação neurolinguística, de coaching, comia a Bíblia, né? Gente, inclusive eu via que, assim,
vários princípios bíblicos são usados nisso. São princípios de prosperidade, de paz. Inclusive o jejum, né? O jejum é bíblico. É bíblico. O Jason Fung me ganhou. Olha só, foi muito bom você falar isso. O Jason Fung, eu tava achando ele meio doido quando ele falava assim, ficar 2 dias sem comer, 3 dias sem comer. Eu pensando, gente, que é um citado, fica com 3 horas. É. Aí, ele me ganhou na seguinte frase. Ele disse assim, e olha que ele não tem nenhuma apologia à religião, mas ele disse assim, todas as religiões no mundo prescrevem jejum. Você acha que Deus ia mandar você fazer alguma coisa que faz mal para o seu corpo? E eu falei, uau, a Bíblia está cheia de momentos de jejum. Jesus jejuou 40 dias. Exatamente. Então, enfim, dentre outros, Daniel, várias figuras bíblicas jejuaram. Então, eu acho que, assim, foi tudo, assim, o puzzle da minha vida, onde eu estava toda desconectada, a medicina não fazia sentido, era incoerente. Aí eu fui, encaixando as pecinhas, tudo faz sentido, sabe? Tudo faz sentido. E foi isso que me trouxe eu acho que um dos segredos também de quem quer viver é ter um propósito. Gente, eu queria viver para poder contar isso pro mundo, sabe? E é por isso que eu não posso me calar. Eu já tentei sair da internet 300 vezes, porque eu não tenho paciência, às vezes, com algumas coisas, enfim. Mas toda vez que eu saio, Deus me incomoda para voltar. Eu não posso me calar. Por quê? Não é que eu gosto de contar a minha história para me vangloriar, não tem a ver comigo. Tem a ver com a esperança que eu levo para as pessoas e tem a ver com a mensagem que está escondida que muita gente precisa saber. As pessoas precisam saber que 90% dos tumores são evitáveis. Né? Mas aí entra o protagonismo delas. Será que elas estão dispostas a pagar um preço de uma vida saudável para não serem estatística? Totalmente. Vai um dado aqui assustador. A partir de 2029, o câncer vai ser oficialmente a doença que mais mata no Brasil. Quem não quer estar nessa estatística, que mude agora os seus hábitos. Mas para isso, você tem que sair do vitimismo. Ai, pobre de mim. Ai, mas eu não tenho dinheiro. Ai, mas o meu marido isso. Cara, arrume soluções, né? Às vezes, eu sei que pode parecer fácil, como você falou no início, né? Ah, mas agora você tá com a sua vida resolvida. Não. Quando eu estava nesse olho do furacão, não tinha nada resolvido. Eu casei careca, né? Eu casei sem meus cabelos. Sério? Chegou no ponto que você já tinha... Eu perdi os cabelos, eu não tinha um pé, eu perdi sobrancelha, eu perdi cílios, eu perdi todos os... Eu casei inchada, porque junto à quimioterapia a gente fazia curso de quimioterapia. Você casou? Casei, eu me divorciei 4 anos depois. Então, peraí, que eu tava entendendo, tipo, já é uau, mas é mais uau ainda, porque, pô, e quando você tá ali, às vezes as pessoas ainda ficam colocando uma caixinha de tipo, não, mas ela tinha dinheiro, ficou bem, foi tipo, em 3 semanas foi 80%, ok. Mas não, ficou careca, ficou sem trabalho, tive que realizar o sonho da tua vida, casamento, careca, inchada toda. E mesmo assim manteve positividade na cabeça, tá? Foi essa a tua história? Foi. Assim, eu me apeguei muito à minha fé, aquilo que eu estava fazendo. Assim, a história ainda vai um pouco mais além, porque eu ouvi audivelmente a voz de Deus numa das minhas orações. Eu orei a Deus, porque antes da lista da biópsia sair, eu orei a Deus e falei, Senhor, está com muita cara de ser câncer, pela imagem, né, da ressonância. Mas me livre de ter um câncer. E aí eu ouvi Deus falar comigo pela primeira vez, audivelmente. E ele falou, você vai ter câncer? Sim. Mas você vai ficar curada. Se você perdoar a sua mãe. E aí a minha angústia foi, como que eu perdoo a minha mãe? Né? Não que minha mãe tenha sido péssima comigo, mas ela não me bateu, não abusou de mim, mas assim, teve um abuso psicológico, nesse sentido que eu já contei, né? Assim, eu fui uma criança que não pôde ser muito criança. A minha infância inteira eu passei tensa, preocupada com o casamento dos meus pais, sabe? Se eles iam continuar casados ou não. Então, eu às vezes fingia que eu estava brincando com uma bonequinha, mas eu não estava brincando com a bonequinha. Eu estava ali olhando se meus pais iam estar bem ou não, sabe? E muitas vezes minha mãe vinha desabafar comigo situações de casamento dela. Eu lembro, eu tinha 4 anos e eu ouvia ela falando.
Ai, se não fosse por você e pelo seu irmão, eu ia embora daqui hoje. Cara, Vai pra quê? é um peso muito grande, né, pra uma criança. É, muito grande. E eu pensava, eu não quero que meus pais se separem. E às vezes minha mãe falava coisas do tipo assim, coisas que toda mãe fala. Um dia eu vou embora, nunca mais apareço na sua casa. Naquela época eu não tinha celular, então ela saía de casa. Às vezes eu pensava, será que é hoje que ela não volta? Então eu fui uma criança que se preocupou muito, eu era muito estressada. Eu era uma criança que não pôde só brincar e estudar. Eu passei muito tempo da minha vida assim. Isso gera esse remorso, querendo ou não, a longo prazo, a gente como adulto, né? E é isso, não é aquele perdoar de porque ela me fez mal querendo me fazer mal. Foi o jeito que ela reagiu e viveu, porque era o que ela conhecia, que terminou te fazendo. Eu fui conhecer a história, de fato, da minha mãe, ela foi muito pior do que a minha. Sim, né? Ela passou por uma situação onde meu avô era alcoólatra, foi embora cedo de casa. Então, assim, ela me deu o melhor que ela tinha. Eu hoje tenho essa maturidade, mas ao mesmo tempo é aquilo. Perdoar não significa a necessidade de conviver. Então, assim, hoje a gente tem uma relação muito boa, mas a gente também não convive debaixo do mesmo teto, né? Então, assim, isso fez com que ela também desenvolvesse uma personalidade de ser muito controladora, que ela também perdeu muito na infância dela. A infância dela foi muito sofrida. Como mãe, ela foi exemplar. Ela me deu o melhor que ela tinha. Com falhas, e toda mãe tem que se perdoar. Não tem como não deixar... Gente, é impossível não traumatizar um filho. Não tem como. É mitigar danos. É o que eu falo da mesma maneira. É o que eu falo até com meus pacientes. Não tem como hoje a gente viver uma vida sem contaminação. O planeta está contaminado, né? Eu, por exemplo, eu tô 2 meses sem pintar minhas unhas, sem esmalte. Eu estou tentando. Eu sinto uma falta quando eu vejo uma mãozinha pintada. Eu fico, eu tô tentando tirar essa fonte de contaminação. Mas eu ainda tenho cabelo. O cabelo ainda não está disposto a abrir, não. Então, a gente tem que ver, cada um tem que ver onde consegue, né, mitigar os danos para si próprio, próximo, para conseguir ter uma vida mais saudável. Mas esqueçam perfeição. Né? Senão você vai ficar ortoréxico, paranoico, e você perde um pilar fundamental da saúde, que é a saúde mental. Caraca, realmente, viver é reduzir danos, né? Nossa, Raquel, adorei saber tudo isso. E é interessante puxar chegar desse assunto, porque a gente começou lá médica, a gente foi para a prática do hábito, a gente já chegou na ideia do jejum e agora veio a saúde mental. E aí conecta com toda aquela inquietação que tu tinha lá na faculdade, que é, cara, não quero ir botar na caixinha do sistema circulatório, porque depois tu vai ver que a saúde mental importa, depois tu vai ver que a parte... E é aí onde o que eu quero chegar é, viveu, passou, tá aqui contando história. O que é a visão hoje? O que é a unificação de toda essa experiência, toda essa inquietação hoje? Qual que é a mensagem da Raquel hoje? A minha maior mensagem é: sejam protagonistas das vossas vidas. Assumam o protagonismo da sua saúde. E saúde é física, mental e espiritual. Não dá para ser perfeito em tudo. A vida é um equilibrar pratos. Em alguns momentos da minha vida, eu estou trabalhando mais e a minha saúde mental pesa um pouquinho, né? Perco um pouco esse pilar. Mas, claro, eu recupero. Então, assim, eu não faço disso uma rotina. Não normalizem viver estressado. Não normalizem dormir pouco ou dormir mal ou ir dormir tarde todo dia. Não normalizem comer porcaria industrializado. Não normalizem. Eu acho que, inclusive, assim, o ser humano no geral, mas nós brasileiros, inclusive, eu vi esses dias no podcast um rapaz falando isso. O brasileiro, ele aceita o que era para ser inaceitável, né? Então, a gente está tão acostumado a viver, às vezes, nos extremos. É bom que a gente tenha adaptabilidade. É uma característica importantíssima, mas se você realmente quer ser uma pessoa que vai contribuir para esse mundo, em primeiro lugar, você tem que estar bem. Né? É o princípio do socorrista. Você não pode ajudar ninguém se você não estiver bem. Senão, em vez de um em perigo, são 2. Claro. Então, a minha bandeira hoje é autonomia. Tanto que eu amo falar para leigos. Né? Às vezes as pessoas perguntam: se você não quer montar uma mentoria, um curso para médicos, não é o que arde no meu coração. Hoje, o que arde no meu coração é falar para leigos. Porque cada vez mais eu ouço as pessoas falando assim: eu estou com muita dificuldade de confiar nos médicos hoje em dia. Né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que se munir de informação de qualidade
para que você consiga ter um mínimo, o basal de conhecimento para fazer o que você fez diante desse neurologista e falar, doutor, mas eu já li a respeito, eu sei alguma coisa, eu preciso de um exame para me tranquilizar. Porque ainda que não fosse nada, Cauã, é a sua dor. Exato. É a sua dor. O médico tem que ter empatia para entender assim, eu, Raquel, posso estar vendo que não tem nada, mas o Cauã não está tranquilo com isso. Então, como médico, eu tenho que ter empatia de falar assim, é um exame que não vai ter contraindicação, não tem radiação, é uma ressonância, ou é uma ultrassonografia, ou até uma mera conversa onde eu vou te tranquilizar. Por quê? Porque é o nosso papel. E é por isso, né, eu já entro agora puxando outro tema, que eu acho que a IA nunca vai substituir um bom médico. Ela vai substituir maus médicos. Mas o bom médico não vai. Porque a parte humana, nunca eu acho que um robô vai conseguir fazer. Jamais. Não, eu concordo 100% contigo e te digo mais, né? Essa parte que você falou eu sou leigo aqui na história, né? A Anne é médica, você é médica, eu não sou médico, nem ensino médico eu terminei. Então, mas eu gosto muito de pesquisar e ir atrás das coisas. E se eu tô com um problema, nossa, eu vou atrás. É aquela coisa de pesquisar e tudo. Uma vez eu peguei uma esporotricose, apareceu no meu dedo, tava no Rio de Janeiro, tava para ir para a Argentina, capaz eu teria conhecido antes, se não fosse por causa disso, que eu quase perdi a passagem para ir, porque enfim, não sabia se eu podia continuar o tratamento lá em Buenos Aires, só olhou, falou, fala exame de DST, talvez seja, foi para outra coisa, eu falei, eu já fiz, moço, é esporotricose, já tá certo. Não, mas quem comum lá, e no Rio de Janeiro é centro epidêmico disso. E quando aconteceu isso, nossa, eu virei especialista em esporotricose. Eu pesquisei tudo, eu peguei papers, eu liguei para uma mulher que fez um paper de esporotricose que estava no interior do Rio de Janeiro, falei com a clínica dela, falei, tá atendendo, como é que é e tal. Porque eu disse, cara, podia ser a esporotricose óssea, por exemplo, que só descobre depois que deu ruim. Eu falei, não é que deu ruim, depois descobrir, eu vou aprender meu dedo. É o tipo de paciente que eu amo atender. Olha só. É o tipo de paciente que eu amo atender assim. É isso, cara. Eu fui no... E aí, antes do médico, ele tinha me passado antibiótico. E era antifúngico pra passar. Sim. E aí eu disse, beleza. E aí eu percebo muitas vezes que era tipo assim, vamos tentar, ou vamos esperar pior. E aí, de verdade, me dá uma coisa nisso. E às vezes eu entro nos debates com a Anne também, muitas vezes sem razão. da parte de visão, tipo, pelo que eu entendi, e aí me corrija se eu estiver errado, mas meio que eu entendi, e alguns posicionamentos médicos é tipo assim, eu não consigo dizer muita coisa agora, deixa rolar, vamos ver o que vai dar. E aí depois vem para remediar. E eu sou de irmão, o que tu acha que é? Dá para testar mais 2, 3 coisas, dá para chamar mais 1, mais 2 para conversar, e porque eu não quero que piore, para depois achar coisa. Claro. Então, quando eles passaram antibiótico, foi tipo assim, cara, parece que não é, mas vamos passar o antibiótico. Aí deixou uma semana, e a feridinha dos protocolos era pequenininha. E aí virou um negócio que quase comeu, assim, meu Deus, tava feio, absurdo. E aí deu uma semana, 2 semanas, 2 semanas depois eu tomando antibiótico, não era para tomar antibiótico, é um antifúngico. Falei, brother, não dá para ter feito alguma coisa, não, e o negócio tava feio. Uhum. E aí, quando eu percebi aquilo, eu já fiquei com o pé atrás. Me incomoda demais essa visão do país de vamos deixar piorar, né? Ou vamos acompanhar. Por exemplo, é muito comum quando o paciente tem cisto na tireoide. Mas é pequenininho, acompanhar. Qual é a conduta? Acompanhar. Então, gente, vamos buscar a causa, que não é normal ter cisto na tireoide. É isso. Vamos ver se essa pessoa não está com deficiência de iodo, de selênio, não é? Exato. Mas não é essa. Mas olha só. E não é isso que a gente aprende na faculdade. Roubou a frase de Entendeu? Isso eu fui aprender depois, buscando examinação por minha conta, ou fazendo outros cursos, pós-graduações, mas muito do que eu aprendo da minha prática médica hoje é muito autodidatismo, lendo artigos científicos, procurando médicos fora do Brasil. Por quê? Cara, cisto na tireoide não é para acompanhar, é para ver por que nasceu um cisto ali. Será que aquela pessoa ali está realmente metabolicamente com um terreno biológico bom? Tá aqui não, senão não teria cisto. É normal ter cisto na tireoide? Não é. Mas uma parte das condutas é essa. Vamos avaliar o cisto. E daqui a 3 meses, daqui a 6 meses. E não é. Tudo bem acompanhar, vamos avaliar, mas assim, por que você tá com esse cisto? O que dá pra gente mudar na sua vida? Né? Exatamente. O que a gente pode fazer hoje para que esse cisto não evolua
né? Ou para que não nasçam novos. E é essa medicina que eu gosto de praticar. É uma promoção de saúde. Que eu amo, porque até pelo papel de salvadora, me custa ver gente doente. Me custa. Então, o que eu amo, é falar de promoção de saúde, prevenção. Gente, não vamos adoecer, mas para isso você tem que fazer a sua parte, que essa é a única que eu não posso fazer. Né? Eu posso te ajudar, posso te dar informação de qualidade, posso até te dar um incentivo. Eu não estou na sua casa com você 24 horas por dia, 7 dias por semana, para gerir o que você vai fazer. Claro. Isso é com cada um. E deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que é uma pergunta, e depois o diretor, você conseguiu o contato lá do advogado do pessoal daqui, tá? Que eu acho que a gente vai precisar. Estamos chegando umas perguntas aqui que vai dar. Que é o seguinte, o que é que você vê e acredita sobre quanto do dedo na indústria farmacêutica existe hoje que influencia esse tipo de coisa, de vamos esperar para ver, que influencia esse meio que, cara, quanto mais gente estiver doente, mais remédio a gente vê. A indústria farmacêutica promove a doença. Sem dúvida. Assim, os 10 dedos da indústria farmacêutica estão na formação basilar do médico. Isso começou lá com Rockefeller, né? Com a família Rockefeller. Foram eles que padronizaram essa questão do ensino médico. Assim, a Anne passou com certeza pelo mesmo que eu passei. Os congressos de medicina são todos patrocinados pelos laboratórios, que inclusive não nos chamam mais de médico, nos chamam de prescritores. Eu me recuso a ser chamada de prescritora. Eu fico ofendida. Te chama de prescritora. Chamam os médicos de prescritor. Aí eu falo, você está reduzindo a minha formação a uma das coisas que eu faço. Eu prescrevo. Sou contra remédio? De jeito nenhum. Né? Inclusive, eu sou obrigada a tomar mais remédio. Eu tomo insulina, com remédio. Eu sou diabética tipo 1. Eu tenho diabetes tipo 1. Então, só que o remédio, ele tem que ser usado muitas vezes, e na maior parte dos casos, como uma bengala para ser retirado depois que o paciente consegue recuperar a saúde metabólica, a saúde hormonal, e ele não precisava daquele remédio pro resto da vida, né? Então, assim, a indústria farmacêutica, assim, ela tem, assim, é como tudo, gente. É como eu falei, eu treino meu olhar para olhar o lado bom e o lado ruim das coisas. Mas, majoritariamente, ela visa o lucro e ela é amiguinha, super best friend forever da indústria alimentícia. Olha! Lógico que ama vender produtos com cara de fit, de saudável, cheios de óleo vegetal, que é altamente inflamatório, cheio de açúcar escondido. Cara, ontem eu vi na internet um meme que eu adorei. Que assim, agora a gente tá no hype do produto proteico. Aí o meme era, o cara vai pegar um detergente tem proteína. Tem proteína, assim, tudo tem proteína agora. Caraca. Eu tô vendo ovo com proteína injetável. Uma comida saudável, uma comida de verdade. Quer proteína? Come carne. Né? Pra que você vai comprar um shake cheio de corante, aromatizante, emulsificante, que tem proteína? Então, assim, é uma amiga da outra. E se você for procurar, são eles os patrocinadores de grandes estudos. Grandes estudos, né? Que, por exemplo, a Kellogg's foi um dos patrocinadores que falou que o café da manhã daquela antiga pirâmide alimentar tinha que ser cereais de grãos, cereais e tudo mais. E carboidrato. Que grande coincidência, né? Que o resultado foi o que eles vendiam, né? Conflito de interesse muito claro, né, gente? Conflito de interesse. E é muito louco que a gente demora anos, né? Pra poder chegar nesse tipo de conclusão óbvia, né? De escancarar isso e a gente poder muita publicidade. Cara, que legal que você tá falando sobre isso, né? Que você faz esse trabalho no digital, que é um lugar que pode alcançar várias pessoas que não entrariam nesse nível de consciência de outra forma. Assim, eu pago um preço alto, sabe, Anne, por isso. Mas é o que eu falei antes, assim, eu sinto que Deus me resgatou da morte e o mínimo que eu posso fazer para devolver, fazer valer a minha existência, eu sou movida por um senso de propósito, sabe? Então, eu preciso levar essa mensagem à frente. Há haters? Mas assim, há muita gente que ouve minha mensagem e é muito maior o número de pessoas que me agradecem, que acordam, que despertam e que começam a adotar novos hábitos do que aquelas pessoas que estão ali
adormecidas, anestesiadas, embaladas ainda num nível de consciência, tanto marketing. Foram muitas décadas e muito marketing para mostrar, né, que o bom é ruim e que o ruim é bom. É bom. Deixa eu te fazer... A gente já está chegando no nosso final, apesar do papo tá muito bom. Mas eu quero te fazer a penúltima perguntinha. Que é o seguinte. Hoje, o que você faz? Como é que você está ajudando outras pessoas, além do digital? Mas além do que é hoje, por exemplo, chegar... você está atendendo? Como é que está funcionando isso? Você acompanha a pessoa que está com câncer? Qual que é o teu foco hoje atuando como médico? Sim, eu faço atendimentos, né? Eu, como também estou meio nômade, né? Eu estava em Portugal, agora estou aqui, enfim. Então, eu concentrei todos os meus atendimentos através da telemedicina. A maior parte das pessoas que chegam até mim hoje são pacientes oncológicos que querem tratar o terreno metabólico delas. Então, eu faço a parte da oncologia metabólica, ok? E é o que eu falei, se o paciente está em quimio, em rádio, eu não mando ninguém para te fazer os tratamentos. Mas eu faço essa parte adjuvante, porque a maioria, se não todos, estão com resistência insulínica, com marcadores inflamatórios altíssimos, contaminados com metais pesados. Então, eu faço toda essa parte de tratamento que vai aumentar as chances de remissão da pessoa. Inclusive, muitos começam a responder melhor e ficar mais resistentes, inclusive, a toxicidade, eu ia falar neurotoxicidade, a toxicidade da química, que é muito legal. Sim, totalmente. Então, o paciente começa a responder melhor, sem ter tantos efeitos adversos, enfim. Então, uma das frentes de trabalho que eu tenho as consultas com os pacientes, mas não só. Como eu fiz medicina integrativa, eu também faço a parte de reposição hormonal, enfim, em outras pessoas, em outros pacientes não oncológicos. Eu tenho um curso digital, que é o Solo Zero, que é para leigos, né? Que a chamada do Solo Zero é criando um terreno infértil para o câncer e para doenças crônicas. Porque, na verdade, a Anne sabe, todas as doenças crônicas têm uma raiz em comum, né? Que é a disfunção mitocondrial, que é a inflamação sistêmica. Então, tem muita ligação entre Alzheimer, diabetes tipo 2, obesidade, câncer. Todas elas têm uma raiz em comum. Então, inclusive, eu tenho no Solo Zero alunos que não são pacientes oncológicos, mas que têm lúpus, né, uma doença autoimune, ou que têm alguma outra doença de caráter crônico e que entenderam que precisam cuidar do terreno metabólico dela. Tá, eu disse que era a penúltima, mas eu acho que vai ser a antepenúltima. Vai. Eu queria entender. Não, acho que vai ser eu não sei o que vem antes da antepenúltima, vai ser a que vem antes da antepenúltima, porque surgiu duas aqui agora. A primeira hoje a gente está vendo um absurdo movimento de emagrecimento através de canetinha, através de medicamento, e indo muito mais para o químico do que para o, olha, vou mudar um hábito. E aí, óbvio, tem muito médico já, inclusive, que a gente já recebeu, que traz, só isso aqui não vai te ajudar. Isso aqui é um acelerador. É como você dizer, eu quero chegar no termo oral, vai pagar um Uber para chegar lá. Mas tu tá usando o meio, mas tu não tá deixando de, quando eu não vou caminhar em casa, eu não vou na padaria a pé. Tu faz o teu trabalho também e utiliza como acelerador. Na tua visão hoje, existe, por conta disso, efeitos colaterais ou coisas que vai cada vez mais contribuir por conta desse movimento, da facilidade e a gente sabe que a maioria das pessoas, infelizmente, elas vão terminar buscando isso por uma questão estética, muito mais do que por uma questão de saúde, que isso vai gerar mais doenças assim? Será que aquele dado de 2029 sobre câncer também é fruto disso? Eu não sei se eu entendi bem a pergunta. Se as canetas vão gerar esse problema, esse efeito colateral, é isso? Isso, ou se influencia nisso. Então, assim, o que eu penso das canetas? Eu sou super favorável para casos específicos. Por exemplo, é muito melhor você tomar uma canetinha, um Mounjaro, do que você ir para uma cirurgia bariátrica, que é uma cirurgia mutiladora, que vai ter consequências para o resto da vida. Eu sou contra o Mounjaro, uma pessoa que quer perder 3 quilos e não quer entrar num ritmo de vida adequado, né? Eu sou a favor do Mounjaro em casos em que a pessoa precisa, como você falou, de uma bengala. Ela vai tomar durante 3 meses. Nesses 3 meses, vai diminuir o food noise, que é aquela pessoa que pensa em comida 24 horas por dia, mas ela vai mudar a estratégia alimentar dela. Porque, por exemplo, outro dia eu estava no salão, eu ouvi a cabeleireira falando, tu é um Mounjaro. Eu antes comia 10 biscoitos
Abri o pacote, comi 10 biscoitos, agora eu como um. Gente, querida, você continua comendo um biscoito. Quando você acabar de tomar um monjário, você vai voltar a comer 10 ou 20. Né? Ela não está aproveitando o monjário para comer comida de verdade. Para poder começar a se desvencilhar dos vícios, né? E entrar nisso. Então, assim, eu acho que a estatística, né, de câncer está aumentando porque a gente está cada vez mais doente metabolicamente. A gente está sendo infectado não, é infetado, na verdade, assim, é porque às vezes eu ouvo umas palavras do português de Portugal. A gente está sendo contaminado por xenoestrógenos o tempo todo, seja no desodorante, no demaquilhante, na maquiagem, no cheirinho da casa, no ambientador, nos produtos de limpeza. Eu falo sobre isso tudo no Solo Zero, né? Você tem que ter um ambiente na sua casa também anti-câncer, né? Roupa de poliéster, é plástico puro, é disruptor endócrino. Muitos tumores crescem por disrupção endócrina. Então, por que a gente está tendo uma pandemia? Quer dizer, não dá para chamar de pandemia ainda, mas a gente está tendo aí um número crescente de meninas que estão menstruando aos 7 anos de idade, meninos com micropênis. Por quê? Porque nós estamos sendo contaminados. Vem resquício de anticoncepcional na água que a gente bebe. Caraca. Né? No poliéster que a gente usa, na maquiagem. Isso tudo está bagunçando nossos hormônios. Então, não é por conta da caneta que a pessoa está tomando que vai ter mais câncer. Pelo contrário, a obesidade é um dos fatores de risco inquestionáveis para vários tipos de tumor. Então, quanto menos obesa a pessoa tiver, menor a chance de risco dela. Que bom. Agora, não dá para você ficar tomando a canetinha e ir comendo 2 biscoitos e um brigadeiro por dia e achar que tá tudo bem. Não dá, né? Você falou algo bem disruptivo para mim, aproveitando esse assunto, que você é contra, não sei se eu posso falar assim, o uso de protetor solar. Ah, sou. Não é? Sou. Hoje eu fui cancelada por isso. Olha, fui cancelada, eu tomando sol, era um post eu tomando sol. O problema não tá no sol, gente. O problema tá na pele inflamada de quem toma o sol e fica com aquele vermelhão. Porque a pessoa se enche de óleo vegetal, fica cheia de ômega 6, os pufos na pele, aí sim, aí aquela pele não está preparada para receber radiação. Eu também não sou apologista de uma pessoa ficar 10 horas no sol, não é isso. Mas o protetor solar é cheio de produto químico, disruptor endócrino, que bagunça os nossos hormônios, que bloqueia a produção de progesterona, que aumenta os xenoestrógenos. Cara, você tem visto a quantidade de testosterona nos homens jovens atuais? Os idosos, atualmente, muitos deles têm mais testosterona que um rapaz de 20 anos. E aqui eu não estou falando de opção sexual, estou falando que testosterona é um hormônio que dá foco, que dá capacidade decisória, que dá tesão pela vida, tesão para viver. Você vê pessoas desmotivadas, rapazes depressivos, porque não tem testosterona, porque estão o dia inteiro na frente de uma tela, de um computador ou de um videogame, e que não se expõe à natureza, não se expõe à luz solar, né? Então, assim, o protetor solar também é a mesma história. As campanhas que vieram financiando o estudo do protetor solar, vai ver quem está por trás, a L'Oréal, outros aí. Quem produz tem vende. Cara, é uma pena que a nossa saúde fique refém. Por isso que a minha bandeira é tirar, sabe? Fica até a página 2, Anny, porque hoje em dia, com tanto acesso à informação, ninguém mais tem direito de se sentir refém. Por isso que eu combato, gente, eu não gosto, não tenho paciência com o discurso vitimista. Hoje, mesmo que você não tenha condições financeiras de ter o melhor, cara, as melhores coisas para a saúde são de graça. Sol, botar o pé na terra, contato com a natureza, dormir cedo, acordar cedo. Você precisa de dinheiro para isso? Desligar o telefone, parar de ficar tão conectado na internet. Só isso já faz maravilhas pela sua saúde. E não tem, né? Você está falando que você tem dinheiro para comer picanha. Come fígado bovino, já viu? Gente, eu comprei esses dias no mercado 4 quilos de sardinha. Sabe quanto é o quilo da sardinha? Os alimentos mais ricos da natureza? R$10. O que você compra com R$10 hoje? Nada. Eu comprei 1 quilo de sardinha, toda. Vísceras, que eu como a víscera, como tudo. Então, quem ainda acha que precisa ter dinheiro para ter uma boa saúde, está numa postura ainda muito atrás de muito vitimismo, tem que passar por muita metanoia para entender que dá para fazer muito sem ter muito dinheiro. Exatamente. E usa o seu tempo de tela, né, para consumir informação.
Como essas. Em vez de ficar vendo só meme, né? Claro, informação de Meme, qualidade. ou ficar vendo vida de celebridade, quem traiu quem. Eu nem sei, eu não sei nome de celebridade nenhuma, quem traiu quem é... Claro. Cara, e quando eu tô na internet, eu vejo um pouquinho de meme para me divertir às vezes, mas eu sou uma maior consumidora de podcast que tem. Porque eu amo aprender. Eu vejo na internet, eu vejo podcast, pregação, um pouquinho de meme. Acabou. Me pergunta Olha, quem tá no isso, reality se protege, show, né? não sei de nada. Isso é uma proteção. Tu se protege, total. Exatamente. E eu lembrei de uma coisa bem interessante agora, que a gente, no meio da medicina, às vezes tem uma tiração de onda com os cirurgiãos ortopédicos, né? E você falou de um cirurgião ortopédico que ele prescreve ser anti-açúcar para os pacientes. Foi muito legal. Ele foi meu paciente. Olha que interessante essa história. Ele me procurou com glioblastoma, um dos tumores do sistema nervoso central assim, mais agressivos. Tá em remissão, tá maravilhoso, graças a Deus. Também. E depois que ele se curou, que ele entrou em remissão, ele me mandou umas mensagens que só de lembrar eu já até me arrepiei aqui. Ele falando pra mim assim, doutora Raquel, mudou tanto a minha vida, isso, que eu agora não consigo mais ser o ortopedista que eu era. Mesmo eu só cuidando de osso e fazendo cirurgia, eu não consigo falar para o paciente não comer açúcar. Eu não consigo não falar para o paciente parar de comer pão. Então, assim, quem passa por isso, porque assim, ele não só entrou em remissão da doença, mas ele fala, hoje eu tenho mais energia para operar horas e horas. Antes eu ficava cansado, eu ficava mais inchado no centro cirúrgico. A minha vida mudou tanto que eu não consigo mais fazer a medicina que eu fazia. É muito lindo. É muito linda. Realmente. O impacto que se tem, e aí, infelizmente, a gente precisa de um impacto muito forte, né? Como câncer, alguma coisa assim. Mas o impacto que essa atuação vem tendo em pessoas que tiveram isso com a tua direção. Porque às vezes a pessoa vai no... E não por menos, mas a pessoa vai na Liga contra o Câncer, uma coisa assim, que vai trabalhar mais da forma, tipo... é o químico, é o padrão que para algumas pessoas vai funcionar, mas a gente sabe que a taxa de salvação termina sendo baixa, que foi o que te deram, quando foi a tua vez. E ela termina, beleza, ela tem a remissão, mas talvez ela volte os mesmos hábitos de antes, que pode causar reincidência, por aí vai. Uhum. Que era que eu queria te trazer, e essa já vamos caminhando para nossa última pergunta. Infelizmente, porque o papo é bem bom. O que eu queria te perguntar agora o que você olharia hoje para um médico ou para um estudante de medicina e deixaria de mensagem para ele? Esse é o momento que a gente chama aqui no podcast de Impulso Podcast. Esse impulso é uma mensagem que a gente deixa para estudantes e profissionais da saúde que, por acaso, gostaram da tua mensagem, ou querem fazer o que você faz, ou estão estudando para entrar na medicina de alguma forma ajudar as pessoas. Que mensagem tu daria para o profissional hoje? Tenha coragem de desagradar. Tenha coragem de ser o patinho feio da bolha da medicina. Eu digo que o médico é formado numa bolha. Tudo que vai fora dessa bolha é visto como charlatanismo. Existe charlatanismo na medicina? Claro, como em todas as profissões tem charlatões. Por exemplo, muito mal se fala da medicina integrativa, né? Porque tem gente fazendo uma má medicina integrativa. Mas, se você quer, de fato, ser um médico diferenciado daqueles que não vai ser substituído pela IA, você tem que, primeiro de tudo, questionar. A ciência baseia-se, uma das premissas da ciência é questionar. Como nós, médicos e estudantes de medicina, a gente trabalha e estuda horas a fio, a gente é muito assim, vai pegando por osmose. Me dá informação aqui, porque eu não tenho tempo de pensar. Mas se você quer se diferenciar, você vai precisar questionar. Por que isso é assim? Por que é essa conduta? Por que esse remédio? E por que não outro? Por que não, antes de prescrever uma estatina, olhar a tireoide do paciente, ver o que ele está comendo ou tentar? Então, assim, questionem. Não é tudo que a gente aprende na medicina que está errado. Claro que não. Isso seria uma generalização absurda da minha parte. Mas muito do que a gente aprende na faculdade de medicina, a gente não questiona, a gente só executa. E isso não significa uma boa prática médica. Então,
Se fosse assim, a medicina avançada como está, nós não teríamos números galopantes de doenças crônicas prevalentes. Eu costumo dizer o seguinte, a medicina atual ela é maravilhosa para tratar doenças agudas. Se você sofreu um acidente de carro, sofreu uma queimadura, né, ou quebrar um osso, essa medicina está super avançada. Mas ela não está resolvendo o que mais mata no mundo, as doenças crônicas, as doenças cardiovasculares, o câncer. Está cada vez mais prevalente. Se essa medicina fosse realmente tão resolutiva, com tanta tecnologia, a gente teria números cada vez maiores de pessoas morrendo de causas assim. Então, se você quer ser um médico diferenciado, questione, tenha coragem de desagradar, principalmente seus pares, seus colegas de formatura, né? Esses me olharam muito fortes. Muito. Elas muito. E vai em frente, sem medo, né? E os bons médicos sempre vai ter espaço. Eu precisava ouvir isso. Que legal. bom, Lani. Tem um ponto, né, que não sei se eu posso falar. Né? Não, mas a Anne, quando ela se formou, eu acompanhei. Ou eu posso falar. Dessa vez eu vou pegar o discurso. Manda. Quando eu me formei, porque eu me considero recém-formada porque eu tive experiência de 1 ano fazendo plantão, né? Então, aprendi a tratar o agudo ali. E os meus primeiros plantões foram bem tensos. Eu fui pro meu primeiro plantão chorando, porque eu estava com medo de não saber resolver o que chegaria para mim. E voltei chorando da mesma forma, cometi alguns erros, obviamente. E, enfim, o que você queria falar sobre isso? Eu queria falar que durante esse processo, logo quando você fala erros, né, para ficar claro, erros de o procedimento, Claro. erro que tu fez ali do jeito que também pode ser, mas não era a melhor coisa a ser feita. Claro, porque a gente aprende protocolos, Claro. sabe? Mas eu queria chegar no ponto de quando você trouxe quando você chegava e você falava sobre eu queria ser igual fulaninha lá, que fulaninha chega ali, porque às vezes chega o paciente 2 horas da manhã, ele chega e olha e fala, eu tô com a tosse aqui, faz 2 dias, e 2 horas da manhã é a hora que ele quer ir. E aí fulaninha olha pra cara e diz, vai pra casa, não sei o que e tal. Porque às vezes já tá de saco cheio e às vezes ela virou um pouco aquela referência, porque era primeiro ano, era a primeira coisa, e a que virou referência foi o médico que já estava lidando ali, só que o jeito que ele estava lidando era, cara, será que esse é o melhor jeito de lidar com o paciente? Eu tive referências de médicos plantonistas que estavam de saco cheio, sim, de atender, sabe? Mas dependiam desse estilo da medicina. E só viam esse estilo de medicina. Não viu outra saída, né? Não viu outra saída. E aí, o paciente que tá com tosse, que não deveria estar indo a um pronto atendimento, né? Também aí o erro basal, onde ele devia ir. Da atenção primária, que é a prevenção. Exatamente. Então termina sendo falha, né? Totalmente. É isso. Eu queria te dizer onde é que as pessoas podem te encontrar nesse podcast. Boa, meu Instagram é o @DLA, de doutora, .Rachel, meu nome é com CH Furtado. É o mesmo endereço pro meu canal do YouTube, que eu tô retomando agora. Legal. Já, semana que vem já tô lançando um vídeo novo, mas já tem alguns vídeos lá. Também é o DLA.Rachel Furtado. Basicamente mais desses 2 jeitos. O TikTok eu ainda não tô muito firme lá, não. Não sei porque ela não tenho muito... Mas você acha no Instagram, acha no YouTube. Exatamente. Se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube ou pelo Spotify, você vai ver os links das redes sociais da doutora Raquel Furtado. E eu quero dizer que se você está escutando esse episódio até agora, não seguiu, não deixou teu comentário, não mandou isso aqui para alguém, você está perdendo tempo. Um baita episódio desse aqui, você já deveria, no mínimo, ter compartilhado isso aqui com 5 pessoas. Mas se você não fez isso ainda, você para e faz isso agora. Vai. São 3 segundos que você faz. 1, 2, 3. Deu certo? Quero te agradecer que você ficou até aqui. Espero que isso aqui tenha te ajudado. Muito obrigado pela tua presença. Muito obrigada mais uma vez. E assistam todos os episódios do nosso podcast, que é muita informação de qualidade. Gaste seu tempo em rede social vendo esse tipo de informação, por favor.
Doutora Raquel, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço a vocês dois, muito sucesso pro Pulso Podcast. Foi uma honra ter participado. É uma honra para mim ter escutado e aprendido. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.